E boa noite para todo mundo. Nós vamos começar mais um encontro. Toda terça-feira, viu, pessoal? Às 9 horas, tem um encontro aí para a gente conversar sobre algum assunto para ajudar vocês na educação dos filhos. E hoje eu vou conversar sobre esse descontrole emocional. Eu vou explicar um pouquinho como que isso funciona, por que que as crianças se descontrolam emocionalmente, o que que a gente precisa entender para a gente poder ajudar e compreender os filhos nesse processo. Então, quando a gente tem mais informação, quando a gente entende um pouco mais das situações, do comportamento dos nossos filhos, fica mais fácil da gente lidar no dia a dia com essas birras, esses descontroles emocionais dos filhos. Então, esse é o nosso assunto. E aí, também, no final, vou deixar umas dicas de o que você pode fazer para poder te ajudar no dia a dia com esse descontrole emocional dos filhos. E assim, pensando, né, nesse momento que nós estamos vivendo, nesse momento de isolamento, de quarentena, isso quer dizer o quê? Quer dizer que deve ter gente aí, deve ter criança e também pais mais descontrolados emocionalmente, né? Isso tudo pelo fator da gente estar mais isolado, onde a gente está mais privado de fazer as coisas que a gente gosta. Isso tudo mexe com o nosso emocional e também isso acontece com os nossos filhos, né? Quando a gente muda a rotina, quando a gente... Boa noite, pessoal que está chegando agora. Estou falando um pouquinho para explicar um pouquinho o que eu vou falar do descontrole emocional dos filhos. Então, quando a gente foge da nossa rotina, quando alguma mudança acontece, isso também muda o humor da criança. Da mesma forma que nós também, nesse momento, possa estar mais irritado, mais nervoso, as crianças também podem estar desse jeito. Tá bem? Então, vou explicar como que se dá esse processo de controle emocional, de autocontrole, para que a gente possa entender e saber lidar melhor com isso no dia a dia com os filhos. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, vamos pensar, a primeira coisa que eu gosto quando eu toco nesse assunto, primeira coisa que a gente precisa entender, vamos pensar nós. Nós que já somos adultos, nós que já passamos por muitas experiências, já desenvolvemos muitas questões, muitas habilidades, o nosso cérebro já está formado, já está constituído, as estruturas neurológicas já estão prontas, e mesmo assim a gente se descontrola emocionalmente, não é verdade? Tenho certeza que em algum momento do dia ou em algum momento durante a semana, a gente às vezes se descontrola emocionalmente. O que é isso? Às vezes fala mais alto, às vezes a gente fica mais irritado, mais impaciente. Isso tudo mostra que às vezes a gente perde o controle das nossas emoções. Quando a gente grita com o filho, quando a gente coloca o filho de castigo, quando a gente fala um pouco mais alto, quando a gente às vezes chega a bater no filho. Então, tudo isso mostra um descontrole emocional nosso. Quando a gente chega a fazer isso, quer dizer o quê? Opa, algo, uma força maior foi além do que eu posso fazer racionalmente. O que é isso, né? O que é essa força? O que é esse impulso? O que é esse descontrole emocional? É o seguinte, nós temos o nosso cérebro, e ele é cheio de ligações, cheio de partes diferentes. E por que é importante a gente saber isso? Por quê? Porque tem algumas partes do nosso cérebro que trabalha melhor com as nossas emoções. Então, quando você se descontrola dentro da sua casa, ou com um colega de trabalho, enfim, numa situação que você faz algo que você fala, ixa, não devia ter feito isso, ou quando você se sente, às vezes, até fica chateado, quando você fala alguma coisa para o seu filho que você não queria falar, ou com alguma pessoa que você gosta, fala num tom mais alto que você não gostaria de ter falado, ou fala coisas que não queria falar, ou faz coisas que não queria fazer. Isso tudo mostra que tem algumas partes do nosso cérebro que estão dominando mais do que outras. O que é isso? A gente tem a parte do cérebro, que é essa aqui, que a gente fala que é frontal, na testa. Quando a gente vai pensar, não tem aquela imagem que a gente fala assim, nossa, deixa eu pensar, e a gente leva a mão na testa. Isso é um simbólico, isso é um símbolo. Por quê? Porque a gente pensa realmente com essa parte do cérebro, com essa parte frontal. E quando a gente descontrola, essa parte do nosso cérebro não está pensando.
Por que que eu faço essa associação? Porque essa parte desenvolve a longo prazo. Ela demora mais para ficar pronta, para ela estar amadurecida. Por isso que a maturidade cognitiva, ela leva tempo. Então, isso quer dizer o quê? Que os nossos filhos, quanto menores eles são, mais eles vão se descontrolar. Por quê? Porque menos essa parte de pensar, então vocês vão associar assim, ela está desenvolvida. Então, quer dizer que as partes mais primitivas, essas partes que a gente fala, as partes de baixo do nosso cérebro, são as que formam primeiro, que são as partes que estão mais relacionadas com a emoção. Então, quer dizer que quando a gente age por impulso, quando a gente age com raiva, quando a gente deixa a emoção falar mais alto, é porque a gente não parou e não pensou, a gente agiu primeiro no impulso, onde os estímulos vêm, eles passam primeiro pela nossa emoção, depois ela vem para a razão. Então, a gente deixou o nosso cérebro de baixo falar primeiro, a nossa parte da emoção falar primeiro. Então, nossos filhos, eles fazem o quê? O que que isso quer dizer? Os nossos filhos, eles têm essa parte em desenvolvimento, mas é a parte primeira que vem, que ele age só pela emoção. O seu filho, nos primeiros anos de vida, as crianças nos primeiros anos de vida, eles não sabem parar e pensar. Eles não têm essa parte cognitiva desenvolvida. Então, eles vão realmente agir pela emoção. E eles só estão fazendo o que eles sabem fazer. Eles não estão fazendo isso para ficar te testando, eles não estão fazendo isso para te implicar, para te deixar nervoso. Eles simplesmente estão agindo conforme eles sabem o que tem que fazer. É o que eles dão conta naquele momento. Então, as crianças, elas se descontrolam mais emocionalmente, porque elas não têm essa habilidade de controle emocional. Elas não têm esse autocontrole. O autocontrole é uma habilidade que a criança tem, uma função cognitiva de que isso é mais desenvolvido quando ela está crescendo, que ela está amadurecendo. Então, a partir dos 4 anos, que a gente começa a perceber que a criança consegue iniciar esse autocontrole. Lembrando que cada criança tem seu tempo. Cada criança desenvolve num tempo. A gente tem, sim, as faixas etárias para a gente perceber o que está dentro do esperado para aquela idade ou não, mas que algumas se desenvolvem antes, outras um pouco depois, mas tudo dentro de uma normalidade, tá? Então, por volta dos 4 anos, um pouco antes ou um pouco depois, a criança começa a demonstrar sinais de que essa habilidade de controle emocional, de um autocontrole, está começando a ser desenvolvido. E aí, a gente entender isso, o que que facilita? Facilita a gente não exigir demais dos nossos filhos muito pequenos a se controlarem emocionalmente diante de algo, diante de uma situação que frustra eles, né? Por exemplo, o seu filho, ele não quer tomar banho, você quer que ele tome banho e você fica falando de uma forma racional para o seu filho tomar banho. E aquilo não fazendo sentido para ele não quer, ele quer às vezes continuar brincando, ele quer continuar vendo televisão, quer ficar lá de fora, não importa muito com isso. E aí fica, às vezes, aquele embate. E você fala assim, mas esse menino é muito custoso, esse menino me desobedece, esse menino não quer cumprir com o que eu estou mandando ele fazer. E aí você acha que seu filho não está querendo te obedecer, que ele é teimoso, que ele faz isso para te desafiar, e não é isso. É realmente, ele age pelo interesse dele, pela parte do prazer, né? Que é essa parte do cérebro onde eles sabem fazer muito bem feito. Tá certo? Porque quando o bebê nasce, ele quer o quê? Ele quer suas necessidades atendidas. Banho, ele chora porque ele tá sujo, ele tá com fome, ele quer atenção, carinho, frio, tá com frio, tá com calor. São só essas questões básicas de sobrevivência. E aí, isso, ele vai sendo suprido, porque esse é o papel,
né, do cuidador nesse momento, do pai, da mãe, da avó, quem estiver cuidando. Suprir essa criança dessa necessidade que ela quer naquele momento, e ela vai entendendo que aquilo, com o tempo, vai ficando mais espaçado para ela desenvolver o quê? Tolerância à frustração. Então, com o tempo, ela consegue ter um pouquinho mais de paciência para esperar um tempinho a mais. 5 minutos se tornam 10, 15, 30 minutos. E isso que a gente vai ensinando para os filhos. À medida que a gente consegue ir ajudando as crianças nesse processo, desde pequenininho, é onde eles vão começando a desenvolver essa habilidade de controle emocional. Então, como que a gente pode ir ajudando as crianças a desenvolverem essa habilidade, aprendendo a terem mais paciência, mais tolerância, a saber se controlar mais emocionalmente? Uma coisa que você faz é você ter o seu exemplo. Você precisa dar o seu exemplo dentro de casa. Se você não consegue se controlar diante das suas emoções, como que você quer passar para o seu filho como que ele tem que se controlar também? Então vamos lá. Se você é uma pessoa que grita, que fala muito nervoso, que fala bravo e que não tem tolerância para esperar, quer tudo imediato, e aí você cobra tudo isso do seu filho. Olha, meu filho, você precisa esperar, você precisa falar baixo, você tem que ser carinhoso, mas você não dá o exemplo dentro de casa. Então, essa é a primeira coisa que você vai começar a mudar dentro da sua casa. Começa a ser o exemplo. Pare e pensa. Você fala muito alto, você grita, você sabe esperar, você tem paciência, você tolera bem alguma coisa que acontece, que você não, que você está frustrado emocionalmente. Então começa a pensar nisso. À medida que você é o exemplo para o seu filho, que você consegue mostrar para ele como ele tem que fazer isso quando alguma coisa acontecer, aí sim ele vai começar a entender o que ele tem que fazer. Ele primeiro olha, ele primeiro observa o ambiente que ele está, para ele copiar, né? Eu não sei a idade que o seu filho tá, mas as crianças nos primeiros anos de vida, eles imitam os pais o tempo todo. E depois ele vai para a escola, ele imita o professor, imita um tio, imita um primo mais velho. Por quê? Porque ele vai olhar e fazer igual. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, que as crianças aprendem mais com o que a gente faz do que com o que a gente fala. Então, às vezes, você fala alguma coisa que é legal. Olha, meu filho, você precisa respeitar o coleguinha. Olha, você precisa falar baixo. Olha, você precisa ter mais tolerância, saber esperar. Tá tudo certo você falar, mas você faz tudo isso que você fala? Então, vamos começar a pensar nisso. Porque quando a gente dá esse exemplo, a criança começa a ter o modelo dentro de casa e vai entendendo como que ela tem que fazer, tá? Existem os neurônios, né, que a gente tem os neurônios espelho, que são os neurônios onde as crianças espelham, né, no comportamento do outro. Por isso que tem que tomar muito cuidado, que ambiente que você está deixando seu filho está ficando com alguém onde que é um bom exemplo, os ambientes que você está frequentando, onde você tem deixado. Deixa eu ver aqui. Peraí que a internet está reconectando aqui. Aí, voltou. Você precisa entender onde que o seu filho está, onde você tem colocado o seu filho, qual que é o ambiente que ele está frequentando. Porque tudo isso vai ser aprendizado, tudo isso vai ser ambiente de aprendizado para ele. Tá? Então, isso é uma das formas onde você vai ensinar para o seu filho ter controle emocional dentro de casa, tá bem? Então, assim, outra forma que você vai fazer para que seu filho aprenda autocontrole emocional. Você precisa criar o hábito dentro de casa, você fazendo também, de falar sobre as emoções, os sentimentos, sobre o que você está sentindo, sobre o que seu filho também está sentindo. Então, precisa criar esse hábito dentro de casa de falar sobre as emoções. O que isso quer dizer? Quando a gente fala sobre as nossas emoções, eu estou triste, eu estou alegre, eu estou feliz, eu estou ansioso, eu estou irritado, eu estou nervoso, você nomeia
as emoções, você dá nome ao que você está sentindo. E você ensina para o seu filho a fazer a mesma coisa. Por quê? Porque quando ele se descontrolar emocionalmente, ele vai poder identificar nele por que ele está assim. O que está levando ele a se descontrolar emocionalmente? É uma ansiedade? É um medo? É uma angústia? É que eu estou nervoso? Que eu estou cansado, com fome? Então, ele precisa identificar essas sensações que ele tem no corpo. Porque fica muito mais fácil dele falar assim, não, eu tô com sono, eu tô irritada, alguma coisa aconteceu, na escola aconteceu alguma coisa que eu fiquei chateado, fiquei triste, fiquei nervoso. Então, ensine o seu filho a nomear as emoções. Facilita depois para que quando ele estiver crescendo, ele identificar o que ele sente, porque ele está aprendendo a nomear isso com a sua prática. Então, durante o dia, não precisa se programar demais para poder fazer isso, mas no final do dia, senta com seu filho, olha, me fala uma coisa que hoje você ficou muito feliz. E ele vai ficar assim, feliz? O que será isso? O que me deixou feliz? Algo que você concluiu, que ficou satisfeito, e ele vai entendendo o que é estar feliz. Agora, uma situação do seu dia que você ficou, às vezes, irritado, teve alguma coisa? E ele vai te falar, não teve, fiquei irritado, não fiquei. E você a mesma coisa. Pega um exemplo do seu dia e fala para ele. Fala, nossa, meu filho, hoje eu tô muito cansado. Por que eu tô cansado? Aconteceu isso. E aí a mamãe ficou um pouco cansada. E aí eu posso estar um pouco mais nervosa, mais impaciente. Então, você saber falar isso, você propicia o que para o seu filho também? Você propicia um espaço para que ele também possa falar das emoções dele e expressar as emoções dele. Porque ele fala assim, ué, a minha mãe fala, meu pai fala sobre as emoções, sobre o que ele sente, eu também posso falar sobre o que eu sinto, sobre o que me deixou nervoso, o que me deixou chateado naquela situação, e aí pensar em soluções. Isso é uma estratégia muito boa para ajudar os filhos a se controlarem emocionalmente. Porque se a gente só ensina a nomear e não ensina o filho a lidar com aquela dificuldade, por exemplo, aconteceu alguma situação na escola que deixou ele nervoso. E aí você vai, tudo bem, filho, você fica nervoso mesmo, essa sensação é assim, te incomoda, às vezes dá uma dorzinha na barriga, é isso, é ficar nervoso. Mas e aí você tem que o quê? Mostrar para ele como que ele vai lidar nessa situação quando acontecer novamente, tá? E aí, por exemplo, tá bom, meu filho, o que te fez ficar nervoso? O meu amiguinho pegou meu lápis sem me pedir. Então quando alguém pega alguma coisa de você sem pedir, você fica chateado? Então o que você acha que pode ser feito nessa situação, onde você não precise ficar nervoso da próxima vez? E aí ensine estratégias para ele, por exemplo, o que você pode fazer? Que tal você falar com seu amiguinho que ele pode pedir emprestado, né? E você pega e empresta sem ele pegar, sem pedir, né? Ou da próxima vez você pode falar com o seu professor sobre isso para te ajudar a resolver a situação. Enfim, pensar com a criança formas dela aprender a lidar com as dificuldades e as situações onde que ela perde o controle, onde que ela sente, né, ela se irrita, ela fica nervosa e ela não sabe o que fazer. Porque se ela acumula essas sensações, essas emoções ruins, uma hora ele se descontrola, tá bem? Deixa eu ver aqui, o que queria ele falar? Falar sobre nossos exemplos realmente pode abrir caminhos para eles falarem deles. Isso, com certeza, porque daí eles se sentem, né, acolhidos, porque você fala do seu sentimento, da sua emoção, ele pega e fala também. É o exemplo que a gente dá. Eles copiam muito as nossas ações, as nossas atitudes, tá? Então, a gente ter esse exemplo dentro de casa é muito bom. Falar sobre as emoções. E aí, sempre quando tiver esse momento de falar sobre as emoções, não é deixar as emoções soltas, não. Porque senão isso gera angústia. Né? É igual a gente em terapia. Se a pessoa, o paciente fala para a gente alguma angústia dela e a gente não dá um direcionamento, aquilo gera mais angústia na pessoa. A gente precisa ajudar a pessoa a direcionar aquela angústia para alguma coisa, para pensar numa solução. Os nossos filhos a mesma coisa, a gente precisa ajudá-los a direcionar aquela dificuldade para uma solução. Foca na solução, não no erro.
tá? Criança cometeu alguma coisa que não foi legal, que ela ficou perdida ali, não fica falando o tempo todo sobre a parte ruim, a dificuldade, pontua na solução. Isso é a melhor coisa, tá? Então, outra coisa importante para poder ajudar a compreender por que os filhos se descontrolam emocionalmente. Por exemplo, as crianças, primeiro, vou falar das crianças não, primeiro eu vou falar de nós, para a gente poder imaginar os nossos filhos. Nós, no final do dia, você está mais disposta ou mais cansada? A maioria das pessoas estão mais cansadas. Por quê? Porque teve um trabalho, às vezes, exaustivo, teve que levar a menina à escola, estudar com o menino, fazer compras, os afazeres e as obrigações diárias, né? No final do dia, a gente tem menos energia, menos carga de energia mesmo, física e emocional, para lidar, às vezes, com alguma situação difícil. Então, a gente fica mais impaciente no final do dia, a gente tolera menos, a gente lida com as dificuldades de uma forma mais difícil do que quando a gente faz isso de manhã. Por isso que eu sempre dou muita dica, quando você precisar resolver algum problema que é muito importante, faça isso mais no período da manhã, no começo da tarde. Não deixa para resolver os problemas mais importantes, alguma coisa que você precisa ter uma conversa, às vezes, séria com alguém, não deixa para fazer isso à noite, no final do dia, porque é onde você vai ter menos controle das suas emoções, você vai estar mais rebaixado. Esse controle nosso à noite já está mais rebaixado, porque você está mais cansado, tolera menos, tá bem? Vai a dica aí. Então, continuando no raciocínio. Se você pensa em você, que você às vezes com sono, às vezes você com fome, às vezes você com algum problema no trabalho, às vezes você com algum problema no relacionamento, você acha que você vai lidar melhor ou pior com alguma situação que vai te desafiar? Acredito que seja o quê? Menor, né? Se alguém quiser falar, pode falar para a gente dividir aqui e raciocinar comigo, né? Então, quando o seu filho, nessa situação também, ele está cansado, com fome, irritado, triste, perdido diante de alguma situação, você acha que ele vai se controlar emocionalmente mais ou menos? Na maioria das vezes, menos, né? A chance dele se controlar vai ser menor. Então, isso a gente tem que ter em mente. Quando a gente olhar para o nosso filho e entender, porque nós pais entendemos, né? Olhamos nosso filho e falamos assim, acho que ele está com fome, acho que ele está nervoso, ixi, já está cansado, está mais irritado, está triste. A gente consegue entender um pouco mais dos nossos filhos, das emoções dos nossos filhos, né? Por isso que a gente tem que ajudar os nossos filhos nesse momento. Então, quando a gente identifica isso no nosso filho, né, independente da idade dele, se o filho está cansado, não dormiu bem, está irritado, está com alguma dificuldade, está tendo um desafio maior, às vezes uma prova, um dia antes de uma prova que a cobrança é maior, ou às vezes diante de uma situação muito estressante, às vezes discutiu, às vezes adolescente está namorando, discutiu com o namorado, enfim. Você querer que seu filho se controla mais emocionalmente diante de qualquer uma dessas situações, isso vai ser mais difícil. Então, identifica primeiro no seu filho o que ele está passando. Está passando por uma situação difícil? Seu filho está passando por uma situação de desenvolvimento, de crescimento? Então, espera. Entenda isso primeiro no seu filho. E quando você consegue entender isso no seu filho, nomear isso, meu filho está com sono, está irritado, então não adianta eu querer esperar que se ele se comporta bem, que ele vai cumprir com a obrigação dele antes de eu suprir essa necessidade que ele quer. Então, se o seu filho está com fome, vai suprir essa necessidade. Se o seu filho está cansado, ele precisa descansar. Ele está querendo tomar um banho, está muito calor. Deixa ele tomar um banho, depois vocês resolvem a situação, né? É igual, por exemplo, você vai passear com ele no shopping, só que já está no final do dia, às vezes ele já está cansado, já passou o dia inteiro, às vezes, de fazer atividade. Mesmo sendo criança, eles fazerem atividade lúdica, brincar, isso exercita muito o cérebro da criança. Os estímulos que a gente dá para as crianças
né, adequados para a idade, aquilo lá consome energia da criança. Então, ela cansa. Se a gente fica estimulando demais também uma criança muito pequena, olha, faz isso, faz aquilo, agora brinca disso, não, agora vai estudar, agora... Isso tudo demanda energia. Vai chegar uma hora que ela tá, ok, estafada, ela tá estressada também, tá cansada. Como a gente. No final do dia, a gente já fez tanta coisa, também estamos cansados. Né? Então, assim, você ir para o shopping com o seu filho numa situação que você não deu comida, vai deixar para comer lá e precisa comprar alguma coisa, e o seu filho me dá isso, me dá aquilo, você, não vou dar, não é hora disso não, espera um pouquinho. Aí chega uma hora que ele vai gritar, ele vai dar birra, ele vai espernear, mas é claro que ele vai fazer isso. Ele simplesmente está agindo como uma criança daquela idade, com fome, com sono irritado, vai agir. Então, vamos entender a situação que a gente está colocando os nossos filhos. Porque, na maioria das vezes, o descontrole emocional das crianças vem depois da gente não ter compreendido previamente uma necessidade do nosso filho. Que seja uma necessidade fisiológica, que seja uma necessidade emocional, porque as crianças, às vezes, numa situação de estresse, onde a carga emocional está muito grande, ele também vai se descontrolar por uma pequena coisa que seja. Uma pequena pedido que você faça para o seu filho fazer e ele não quer fazer, porque às vezes ele quer continuar fazendo alguma coisa que ele não quer, e ele vai se descontrolar, que você vai falar assim, não estou reconhecendo, por que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso para me desafiar, ele está fazendo isso para me irritar, e não é. Às vezes isso foi uma pequena coisa diante de uma carga emocional que vem bem antes. Entendeu? Então a gente precisa compreender, identificar esses pontos primeiramente, para que a gente possa exigir do nosso filho depois. Porque a gente às vezes exige muito dos filhos algo que a gente nem ensinou para eles o que eles têm que fazer. Algo que às vezes a gente nem supriu essa necessidade dele antes, para que a gente possa exigir dele depois. Então, preste atenção. Na idade que o seu filho tem, se o seu filho tem condição emocional, condição cognitiva, se ele já aprendeu a desenvolver emocionalmente, neurologicamente para se comportar de algumas formas que a gente às vezes exige dos nossos filhos, isso é muito importante, às vezes a gente cobra muito dos filhos sem eles terem a capacidade de nos responder à altura do que a gente quer. Vê se o seu filho está com as necessidades básicas supridas, de fome, de sono, de calor, de frio, de carinho, de afeto. Então, tudo isso são necessidades básicas, né? Eles precisam disso tudo para se sentirem bem e preparados para lidar com os desafios da vida, com o não que você vai falar, com aquele combinado que precisa cumprir. Tá bem? Então, isso também é um ponto. Você precisa entender essa idade que o seu filho está, a capacidade que ele tem de desenvolver, a situação que vocês estão vivendo, a situação da família, o momento que cada família passa, você na sua casa, é diferente da minha casa, é diferente do outro. Porque cada situação que a gente vive é única. A gente não tem como enquadrar todo mundo dentro de algo, né, que precisa ser feito. Cada um vai identificar dentro da sua própria casa o que para você é mais difícil, o que para você exige, qual que é a dificuldade que o seu filho tem. Às vezes a dificuldade que os meus filhos têm não é a mesma de vocês. Às vezes uma habilidade que eu preciso ajudar o meu filho a desenvolver, o seu filho já desenvolveu. Então, todas as orientações que a gente dá, todas as dicas que eu dou para vocês, vocês vão ver dentro da casa de vocês, com os filhos de vocês. Não, isso meu filho faz também. E isso eu preciso ajudar o meu filho a desenvolver. Não, isso meu filho já aprendeu, que bom. Então, eu posso ajudar isso a ficar mais, com habilidade cada vez melhor. Então, esse é o nosso papel, ajudar os nossos filhos a desenvolverem as habilidades que eles não têm bem desenvolvido. E nós que temos que saber identificar isso. Não são eles. Eles só estão respondendo ao que eles sabem responder. Tá certo? Então é isso. A gente precisa identificar isso. E a situação que a gente vive, por que é importante a situação que cada um está vivendo dentro de casa? A gente está passando por uma situação que é comum de todo mundo, né? De isolamento social, de falta de contato com as pessoas. Isso é comum,
em todo mundo. Isso já gera mais ansiedade, isso já gera mais um descontrole emocional mais fácil, né? Porque a gente conviver, a gente dar risada, a gente encontrar as pessoas, a gente ter contato físico, isso acalma, isso produz hormônios que dão prazer na nossa vida. Então a gente está com essa falta. Então a gente precisa suprir isso dentro da nossa casa. Abrace mais o seu filho, dê carinho para ele, converse com ele, beija ele, né? Dentro do limite, o que ele quiser. Porque a gente também não pode fazer só o que a gente quer. Às vezes os nossos filhos não gostam muito disso. Respeita também, né? E aí, outras questões de situação dentro de casa, que é importante. Será que você está passando por uma perda dentro de casa? Perdeu alguém na família? Ou está passando por uma separação conjugal? Ou está com um problema no trabalho, com um problema financeiro? Todas essas situações particulares de cada um, isso vai refletir na dinâmica familiar. Então, cada dinâmica, cada pessoa dentro da sua própria casa vai identificar uma situação que está, às vezes, fora da rotina. Essas situações levam tanto nós quanto as crianças a também descontrolarem mais emocionalmente. Elas ficam mais irritadas, elas também sentem, né? Elas expressam o sentimento delas de alguma forma. Às vezes você está triste e não quer falar para o filho, mas esse seu sentimento de tristeza reflete na sua forma de cuidar dele. E aí ele sente, né, que alguma coisa está diferente. Então a gente precisa sim conversar com os filhos, mesmo que seja uma perda, alguém que perdeu na família, ou alguma situação difícil que está no relacionamento, ou uma situação difícil financeiramente, ou no trabalho. Tudo isso é possível da gente conversar com os nossos filhos. Tudo dentro da linguagem de cada criança. Né? Uma criança de 2 anos você vai falar de um jeito, de 5, de 10, de 12. Então, cada criança, cada filho, cada idade, a gente se comunica de uma forma. E é uma dica legal que eu sempre dou de orientação para os pais de pacientes meus, e vou deixar isso para vocês. Vocês vão sempre falar para os filhos o que eles estão perguntando. Não vão falar nada além do que eles estão perguntando. Porque às vezes tem pais que vai falar, por exemplo, de uma perda, né? Falar de morte, de uma perda. E aí a pessoa fala assim, mas o que aconteceu? E aí a pessoa fala por que a pessoa morreu, o que aconteceu, o que vai acontecer depois daquilo, e fala muitas informações que às vezes pode assustar a criança dependendo da idade. Então a gente fala só o que a pessoa perguntou. Se aquilo foi suficiente para o seu filho, ele não vai perguntar mais. Tudo bem, já sanou aquela necessidade dele naquele momento. Se aquele questionamento voltar, ele vai vir e perguntar de novo para você. Aí você fala um pouco a mais, pergunta tudo bem, entendeu? E vocês vão conversando sobre os assuntos. Isso é qualquer assunto, sobre sexualidade, sobre morte, sobre alegria, felicidade, relacionamento, qualquer assunto que você for falar com os filhos, com as crianças, você não vai pensar que você está falando com um adulto, onde você pode falar o que você quiser. Você está falando com uma criança, às vezes de 5 anos, que ela não consegue, às vezes, capturar todas as informações que você tem para falar. Então, um passo de cada vez. Fale sempre um pouco, vamos ver se aquilo ali vai ser suficiente. Depois, uma outra vez, se ela vier com outra demanda, com outra necessidade, ela vai te procurar para você falar mais um pouquinho sobre aquilo, e vocês vão conversando até sanar todas as dúvidas da criança. Tá bem? Então é importante a gente ter esse cuidado, observar a situação dentro de casa. Porque se você também está com uma dificuldade em alguma situação, seu filho também possa estar. E sempre tá do lado do seu filho, passando o quê? Uma segurança, um ambiente seguro. O que é esse ambiente seguro dentro de casa? É um ambiente onde seu filho possa expressar os sentimentos dele. Tá? O que é essa expressão de sentimento? Às vezes ele ficar irritado, às vezes ele realmente ficar nervoso, às vezes ele realmente querer gritar, às vezes ele precisar ir para um cantinho onde ele possa extravasar aquela energia que está acumulada. Por quê? Porque é melhor ele fazer dentro de um ambiente que é protetivo, que é um ambiente dentro de casa, onde ele pode
testar e experienciar o autocontrole emocional do que ele fazer isso, às vezes, dentro da sala de aula, ou ele fazer isso dentro de um shopping, dentro de um ambiente social que você vai, dentro de uma festa onde acontece alguma coisa que ele não gostou e ele vai se descontrolar. Então, permita que o seu filho, dentro de casa, possa expressar os sentimentos. E expressar, às vezes, é você ouvir coisas que você não quer. E nem por isso você precisa achar lindo e falar, não, tudo bem, ele só está expressando os sentimentos. Não, você vai direcionar o seu filho para que aquilo seja melhor solucionado. Ele precisa, sim, extravasar, tá nervoso, tá irritado com alguma coisa que frustrou ele, que ele ficou triste, que ele ficou nervoso. Então, vamos lá. Acho que você precisa ir para o seu quarto, acho que você precisa tomar um banho, acho que você precisa comer alguma coisa. E aí, à medida que ele acalma, que ele extravasa aquela energia, porque tem crianças que precisam extravasar a energia fisicamente mesmo, tá? Tem crianças que têm tanto o cortisol, que é o hormônio do estresse, aquela tensão, né? Que fica tão acumulada que se eles não extravasarem isso através do corpo, ele não consegue. Então precisa pôr o seu filho para correr, põe ele para jogar uma bola, para gritar, para poder pegar umas almofadas e dar uns murros, ele precisa pôr para fora. À medida que ele acalma, que ele está preparado para te ouvir, é a hora onde você direciona sobre o comportamento inadequado que ele teve. Então, não é você permitir que ele faça tudo o que ele quer, porque está normal dentro da idade dele, ele precisa fazer isso. Não é isso. A gente precisa, sim, ajudar ele a extravasar e entender, compreender e direcionar as ações dos nossos filhos. Ele acalmou, extravasou, num ambiente seguro, porque também você não pode deixar ele fazer isso em qualquer lugar. Porque se ele está muito nervoso, ele está numa cozinha, ele pode jogar prato, ele pode jogar o que for lá, assim, quebra, pode machucar. Então a gente precisa ter esse controle minimamente de onde ele possa extravasar, tá bem? E aí, acalmou, é a hora da gente conversar e explicar. Olha, você percebeu que você fez isso, que você ficou irritado com essa situação. O que a gente pode fazer diferente da próxima vez, né? Isso você não pode fazer agora, mas você pode fazer depois, quem sabe, se a gente se organizar para isso. Tudo a gente tem que conversar e explicar. Se é algo que realmente não pode, você não quer fazer, você vai falar para ele. Olha, isso você não pode fazer, porque eu acredito que não vai ser bom para você, porque eu acredito que pode te prejudicar. Enfim, você pode falar o que você sente, o que você acredita. Então, a gente pode fazer outras coisas. O que você pode fazer? E é legal a gente falar o que os filhos podem fazer, não o que eles não podem. O que eles não podem, a gente já cansa de falar. Olha, você não pode isso, não vai fazer isso, não quero que você faz isso, não vai fazer, não. Essas coisas a gente fala muito. Então, eles acabam sabendo muito o que eles não podem. Mas será que a gente fala o que eles podem fazer? Você fala no lugar do que ele não pode, o que ele pode fazer? Então, esse é o nosso papel, mostrar para ele o que ele pode. E aí, numa situação onde ele vai ser frustrado, onde ele percebe que alguma coisa não vai dar certo, ele já sabe direcionar a energia dele para outra situação. A gente precisa ajudar eles a fazerem isso. Senão eles vão ficar sempre se descontrolando diante da situação onde ele é frustrado. A gente tem que aprender a direcionar isso de uma melhor forma, onde ele vai aprender a ter o autocontrole. E aí eu volto no início da minha fala de hoje, né? Que as crianças, elas estão desenvolvendo essa etapa, essa fase. Isso é explicado, né, neurologicamente. Eles não têm essas partes, essa habilidade do cérebro desenvolvida. A maturidade cognitiva, isso leva tempo, né? E o cérebro já só vai estar todo formado na idade adulta, após 20 anos de idade, que a gente fala assim, olha, agora sim, a gente pode soltar, pode ver que a gente tem mais controle, né? Então, até os adolescentes, eles não têm tudo isso formado, eles vão chegar a alguns momentos de dificuldade, eles vão se descontrolar também. E às vezes a gente exige dos nossos filhos algo que eles não estão preparados. Então a gente oferecer um ambiente seguro para o filho expressar essas emoções, para ele poder aprender como agir,
e saber que se alguma coisa acontecer lá de fora, o lá de fora que eu falo é qualquer ambiente externo ao ambiente dentro de casa, ele vai saber se comportar, porque ele está aprendendo dentro de casa. As opções e o que fazer naqueles momentos difíceis. E aí vai chegar lá na escola, ele vai brigar, tá brincando com o amiguinho, ele vai perder um jogo, ou o amiguinho faz alguma coisa que ele não gosta, ele vai aprender a se controlar, porque senão ele vai viver reativo, né? Esse tipo de atitude, de comportamento, é o comportamento reativo, onde vem uma ação e ele reage, porque ele só vai agir pela emoção, por aquela parte, né, do cérebro nosso, que é a parte primitiva, onde está relacionada só com a emoção. Ele não vai desenvolver a parte da habilidade cognitiva de pensar, de pensar em solução, direcionar os comportamentos, que é a parte onde ele precisa desenvolver à medida que ele vai crescendo. E isso a gente precisa ajudar dentro de casa. Isso a gente precisa desenvolver isso com uma maestria para que ele chegue lá de fora e ele fala, não, então tá, nessa situação eu vou chamar o meu professor para me ajudar a solucionar, porque o meu amiguinho não está deixando eu brincar com ele. Eu não vou catar ele, brigar e chutar e bater para ele deixar eu brincar junto. Ou vai num... eu vou falar de adolescente, né? Às vezes termina um namoro. E aí, que é uma fase bem delicada, né? Que a gente precisa depois conversar mais detalhado sobre isso, e aí termina um namoro, ele não vai saber lidar com aquilo. E aí vem muitas aquelas situações, automutilação, que os jovens se cortam muito, ou fica depressivo, ou se isola. Por quê? Porque não sabe lidar com a frustração, não sabe lidar com aquele não que veio, né, com o término de um relacionamento, por exemplo. Aquelas tentativas de autoextermínio, às vezes tudo com sinal de algo que a gente não desenvolveu nos nossos filhos desde criança. Esse autocontrole emocional, saber lidar com a frustração, saber lidar que nem tudo acontece na hora que a gente quer, que tem que saber esperar, que isso é possível em outro momento, ou não, nesse momento não é possível, isso você vai fazer quando você estiver maior. Então, tudo a gente tem que ir explicando para os nossos filhos, né? E a gente sabe que aquele setênio, né, depois de 7 anos, mais ou menos, é onde a gente mais percebe que isso está sendo desenvolvido. Então, a partir de uns 4 anos, em torno de 4 anos, a gente começa a perceber que as crianças começam a entender um pouco mais, começam a ter um pouco mais de tolerância. Na hora que chega nos 7 anos, né, é um salto que a gente percebe. Com 7 anos também a gente já vê isso com mais clareza, com mais nitidez. O filho já está mais preparado para lidar um pouco mais com a frustração, ele te escuta um pouco mais com mais clareza, onde essa parte racional já está ficando mais desenvolvida. E aí, com o passar do tempo, quanto mais a gente ajudar os nossos filhos nessa etapa, nesse processo, nesse desenvolvimento, mais ele vai saber se controlar emocionalmente, tá? Então é importante a gente lidar com tudo isso. E aí, pessoal, vai uma dica final. A infância, né, a idade do desenvolvimento infantil, ela passa muito rápido, né? Os nossos filhos vão crescendo, na hora que você vê, eles já nem quer mais ficar perto de pai e mãe, eles já querem ficar com os grupos, com os iguais deles, porque eles começam a crescer, eles vão se identificando mais com outras pessoas, com os iguais, ele vai formando os grupinhos, como se diz, os adolescentes andam de bando, né? Que eles se identificam ali, e os pais vão ficando figuras secundárias. Então, por isso o nosso papel nos primeiros anos de vida, porque é ali que você vai criar a base para o seu filho, para ele saber direcionar, olha, isso é um caminho que eu acredito ser importante, não. E mesmo ele indo, para às vezes tendo alguns comportamentos mais inadequados, que também acredito que é dentro da normalidade do desenvolvimento do adolescente, ele vai saber que quando ele retorna para casa, ele pode te falar de alguma dificuldade, ele sabe que ali ele tem um porto seguro que vai escutar, que você não vai ficar só julgando as atitudes dele, onde você vai escutar, você vai compreender porque o seu filho está agindo daquela forma e ajudá-la a direcionar de uma forma legal,
né? E aí ele vai desenvolvendo o quê? Inteligência emocional, que tem tudo a ver com essa parte, às vezes, mais primitiva que a gente tem do cérebro, né? Que está muito ligada com a emoção, com a nossa personalidade. Então, tem vários fatores que interferem, influenciam no comportamento dos nossos filhos, tá bem? Às vezes, uma criança que é mais tranquila, que tem uma personalidade mais calma, isso pode ser que ela tenha mais facilidade de se controlar, ela consegue tolerar mais a frustração, ela consegue saber que aquilo ali tudo bem não acontecer naquela hora, né? É uma característica do seu filho. Né? Agora, outras crianças não, outras crianças elas já são mais impacientes, mais intolerantes, mais impulsivas, vão ser mais difíceis, né, de ir desenvolvendo essa habilidade. Nem por isso ele não vai ser capaz de desenvolver, tá? Não rotule o seu filho, porque ele ainda não sabe, porque a gente vê muitas crianças falando assim, olha, chega os pais e falam, olha, o meu filho é muito custoso, eu não sei mais o que fazer com meu filho. E você vai ver, ele ainda tem 6, 7 anos, né? E ele só está sendo criança. Ele só está agindo como criança, que não tem aquela habilidade ainda. E se a gente não ajuda o filho a desenvolver isso e continua acreditando que o filho é daquele jeito, que você não sabe o que fazer, ele cresce acreditando que ele é daquele jeito. E aí, se você fala assim, o meu filho é custoso, ele é muito teimoso, e aí você fala isso, e ele escuta, né? Porque você fala isso para o vizinho, você fala isso para a mãe, você fala para o professor, para o colega, e ele vai escutando. E aí, quando ele grava aquilo dentro da cabeça dele, ele tem que falar assim, já que eu sou assim mesmo, então eu tenho que agir conforme tá a música. Se tá mandando eu falar, eu faço bagunça, então o que uma criança que faz bagunça faz? Faz bagunça, então eu tenho que agir, fazer com, né? Então é isso. A gente tem que falar e estimular o que a gente quer desenvolver dos nossos filhos, não o que eles ainda não sabem fazer. Você pode sim pontuar para ele os comportamentos inadequados. Por exemplo, seu filho está brigando muito com o irmão, por exemplo. Briga muito com o irmão, e você fala assim, não, tá tudo certo, ele está desenvolvendo, ele não tem essa habilidade. Não, você precisa ir lá e intervir. Olha, o que está acontecendo que você não está respeitando o seu irmão? Olha, o que está acontecendo para você compreender que isso pode prejudicar o seu irmão? E isso é o que você faz para ajudar o seu filho a crescer e a desenvolver, tá? Não é taxar, acreditar que aquilo é daquele jeito e ponto final, sendo que o nosso cérebro ele está em desenvolvimento. O cérebro das crianças, dos nossos filhos, está em desenvolvimento, né? E já tem estudos que comprovam que até nós adultos somos capazes de melhorar algumas habilidades que a gente às vezes não trabalhou quando era criança. Por isso que a gente fala da plasticidade cerebral. O que é essa plasticidade cerebral? É a nossa capacidade que o nosso cérebro tem de moldar diante das situações. Então, é mais fácil uma criança, claro, porque está tudo ali em construção ainda, mas nós mesmos somos capazes de alterar isso, de mudar isso, as nossas crenças, às vezes a gente fala assim, não, eu já tô velho para isso, eu já cresci assim mesmo, eu não tenho mais o que fazer, agora eu não dou conta mais, às vezes aprender uma língua, às vezes alguma coisa. Sim, claro que tem habilidades que a gente tem mais facilidade quando a gente é criança, mas nem por isso a gente não consegue fazer coisas mesmo sendo adultos, mesmo sendo, às vezes, até idoso, né? Essas reabilitações cognitivas que existem hoje, né? Para que isso acontece? Porque a gente acredita que tem algumas partes do nosso cérebro que podem fazer a função de outras. A gente não usa o nosso cérebro todo. Então, a gente desenvolvendo e trabalhando isso, opa, criei uma outra habilidade que eu acreditava que eu nunca seria capaz de fazer. Mas depende do nosso esforço. Então, sempre acredite que o seu filho é capaz. Sempre. Sempre. Não coloque um ponto final, não estigmatize o seu filho, não crie limitações para o seu filho. Deixa ele crescer. Acredite no potencial do seu filho. Sempre acredite que um mau comportamento é uma oportunidade para você ensinar algo para o seu filho. Seu filho se comportou mal, seu filho se descontrolou emocionalmente, fala assim, é agora
que eu preciso ensinar alguma coisa para o meu filho. É agora que eu tenho a oportunidade de observar a necessidade que o meu filho tem, para eu suprir essa necessidade, e o que eu tenho que ensinar para o seu filho, no meu filho essa hora. É aí que você mais ensina para o seu filho. Não é você ensinar algo que você acredita que é importante, porque às vezes ele não está pronto para aprender aquilo que você acredita que é importante. E aí você exige demais do seu filho, o seu filho não supre a sua expectativa e você se frustra. E você se frustrar, você vai tolerar menos o comportamento do seu filho. Sabe aquele ciclo? É isso. Então a gente tem que ter a expectativa real dos nossos filhos diante da capacidade que ele tem, da idade que ele tem, capacidade cognitiva dele, para que a gente possa estimular e desenvolver isso nele, e aí sim ele também vai ficar mais feliz, ele vai ficar motivado, porque ele está vendo que ele está conseguindo, e você também, fala, olha, o meu filho está crescendo, meu filho está desenvolvendo, né, dentro do que é adequado, do que é possível para ele, tá certo? E eles dão um sinal pra gente, os filhos dão um sinal pra gente, é igual um desfraude, às vezes você não quer mais, está cansado de colocar fralda no seu filho, nossa, cansei, eu já tenho 2, 3 anos, vou desfraldar o meu filho porque eu cansei, não quero comprar fralda, eu vou nos lugares, tem que ficar levando aquela treieira de menino, tal, cansei. Só que seu filho, às vezes, não está preparado para esse desfraude, e fica muito mais estressante fazer isso no momento que ele não está preparado, do que você saber esperar e identificar o momento correto. E isso é para tudo, para o aprendizado, para o controle emocional, para ele te escutar melhor, para ele saber comer sozinho. Tudo que a gente vai exigir dos nossos filhos, eles dão o sinal do que naquele momento ele já está capaz de fazer. Opa, meu filho pegou diferente na colher, é hora de eu estimular que ele coma sozinho. Meu filho, olha aqui, ajusta a colherzinha, vamos lá. Seu filho começa a acordar com a fraldinha seca. Opa, quer dizer que ele já está tendo mais controle do xixi dele à noite, controle dos esfínteres. Então, eu posso iniciar o desfraude. Então, tudo eles dão um sinal. Porque se a gente for fazer com que os filhos cumpram a nossa necessidade e a nossa expectativa e eles não vão dar conta, a gente vai se frustrar. E a gente vai exigir deles, gerando, colocando eles como sendo incapazes, como eles sendo inferiores às vezes, e aí ele vai atrasar ainda mais esse aprendizado, porque ele fica com medo, porque ele está frustrando a sua expectativa. Então ele fala assim, é melhor eu não fazer para eu não frustrar e não deixar o meu pai e minha mãe triste, porque eu não vou dar conta de suprir o que ele quer, então eu fico aqui quietinha na minha, nem vou tentar, né? Por isso, quando eu falo daquele ambiente seguro, é isso. Esse ambiente seguro é isso, né? Onde você permite e reconhece como o seu filho, qual o momento que o seu filho está, para que você tenha expectativas reais, para que o seu filho possa trazer até o que ele fez de errado lá de fora. Nossa, mamãe, briguei com um amigo meu, fiquei muito nervoso, e o diretor me chamou, nossa, foi feio o negócio, agora vou ter que ficar suspenso alguns dias. E aí a primeira reação que a gente tem é falar assim, você vai ficar de castigo também dentro de casa, tô bravo com você, esse comportamento não tá certo. Então, assim, você só tá reforçando uma habilidade negativa dele, algo que ele não soube fazer bem feito e você reforçou o erro. Tá? Então, você vai primeiro acolher essa angústia dele, o que ele sentiu com tudo isso, o que aconteceu, o que levou ele a agir de uma forma inadequada para ele ter essa consequência, e aí mostra o que ele perdeu com tudo isso. Olha, você vai deixar de estar na sua sala, você vai deixar de aprender algo que seria importante, pontua para ele, e depois você pontua sobre o comportamento dele, que não foi legal e que ele precisa melhorar nesse ponto. O que a gente precisa fazer, o que ele precisa fazer para melhorar isso, tá? Então, acolha o sentimento do seu filho, por às vezes pior que seja, que você acha que foi pior que seja, acolha, identifica, mostra que você viu aquilo ali, identifica o sentimento que ele está naquilo ali e depois vocês conversam sobre isso. Olha, eu entendo que você possa ter ficado chateado, nervoso com tudo isso, eu também acho que esse comportamento não foi legal, por isso e por isso, mostra a consequência daquilo tudo, e aí pensa numa solução. Sempre termina com uma solução para aquela situação.
que seja ele chegar em casa e ele mesmo identificar que ele fez algo errado e que ele mesmo vai perceber que ele não vai poder fazer algumas coisas. E vocês combinem isso. Isso não é punição. Isso é lidar com as consequências das ações. Isso não é punição. Entende? Não é você chegar e punir o seu filho. É ele refletir e ter a capacidade de entender que aquele comportamento não foi adequado e que aí sim tem uma consequência de tudo isso. Né, as perdas que ele vai ter se comportando mal, tá? Isso é importante a gente ajudar os nossos filhos, mas primeiro vamos conhecer, entender como é que funciona tudo isso. Agora que vocês já sabem que os filhos agem conforme o que eles dão conta, já é um passo, já é um caminho andado, já é um passo além, porque daí você fala, opa, se ele está fazendo isso é porque ele ainda não sabe o que fazer. Vou ajudar o meu filho a desenvolver essa habilidade. E aí a gente vai fazendo, ensinando e caminhando junto nesse processo, tá? Quando a gente consegue fazer isso, com certeza fica mais fácil depois deles se controlarem diante de uma situação difícil que ele tenha que passar mais para frente. A gente tem que criar os nossos filhos não só naquele momento que a gente está vivendo, não só para aquela situação específica, porque se a gente quer solucionar só aquilo daquele momento, ele não vai visualizar aquilo quando acontecer de novo. Ele não vai aprender isso a longo prazo. E aprender a longo prazo é ele internalizar o que ele aprendeu e falar assim, opa, essa situação eu já vivi, eu já sei o que eu faço, agora eu sei lidar com isso. E é isso. A gente não pode só dar uma resposta pronta ou querer solucionar com um castigo pronto. Ele precisa, sim, passar pelas consequências possíveis, ter responsabilidade, ter autocontrole e desenvolver inteligência emocional. É o nosso papel para ajudar os filhos a terem